Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 6. Livro do profeta Isaías, capítulo 6. Alguém já disse certa vez que o cristão ele deve trazer na sua mão direita um exemplar da Bíblia e na mão esquerda o jornal. Hoje o jornal não é tão lido como antes, né? E a gente não precisa mais ter na mão esquerda o jornal, né? Mas é bom que nós estejamos cientes dos acontecimentos do mundo para interpretar esses acontecimentos à luz da Bíblia. Porque tudo que acontece, a gente pode dar uma olhada na Bíblia para ver se aquilo realmente tem o que a gente chama uma profecia, um fator escatológico. Principalmente quando se fala de Israel. Jesus esteve aqui e quando ele estava próximo de partir, ele disse: olha, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, não teria dito, vou preparar lugar. Mas ele falou: mas não vou deixar vocês órfãos, vou enviar outro consolador. Só que já antes disso, ele já tinha orientado os seus discípulos e deixou registrado na sua palavra sobre algo que nós chamamos de uma série de sermões escatológicos de Jesus, ou sermões proféticos, que é intitulado na Bíblia como o princípio das dores. Está lá em Mateus 24. As pessoas, quando o Filho do Homem virá, e ele começa a falar: olha, acontecerá muitas coisas, sinais nos céus, pai contra filho, filho contra pai, guerras, rumores de guerra, terremotos, tanta coisa, gente. E nós estamos vivendo isso nos últimos dias. Principalmente esse conflito entre Israel e esse grupo terrorista ali na faixa de Gaza. Jesus está voltando. Então não está mais na hora do crente ficar com mimimi e tudo se zancar, eu vou sair da igreja, porque Jesus está voltando. Está cada vez mais próximo a vinda dele, e nós precisamos colocar a nossa vida no altar. Precisamos, como nós cantamos hoje, pedir que o Espírito Santo venha nos incendiar, fazer algo novo na nossa vida. Precisamos ter novas experiências com Deus. Não podemos apenas ficarmos alicerçados na nossa primeira experiência de salvação e dizer: eu já sou salvo, está tudo bem. Não. Precisamos ter novas experiências com Deus. É sobre isso que eu vou falar hoje. A partir de Isaías capítulo 6, livro do profeta Isaías, capítulo 6. Do versículo 1 ao versículo 9. Livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículos 1 a 9. Estou aqui com a Bíblia, que acabei tirando a Bíblia do carro, a que eu gosto, que é a NVI, e eu estou aqui com uma outra versão. Embora seja outra versão, mas são palavras sinonímicas, que não fogem do assunto. Esse texto do capítulo 6 de Isaías, versículo 9, na realidade o capítulo 6 todo vai falar sobre uma visão que Isaías teve de Deus. E a partir daí ele teve oficializado o seu chamado. A Bíblia diz o seguinte: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Ele estava sentado sobre um trono alto e sublime, e a orla do seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E um falava ao outro dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. Os batentes das portas estremeceram com a voz dos que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habitando em
a um povo também de lábios imundos. Meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então voou por cima de mim um dos serafins, tendo em sua mão uma brasa acesa, tomada do altar com umas tenazes. E tocando com elas a minha boca, disse: eis que isso tocou os teus lábios, e é retirada a tua culpa, e expiado o teu pecado. Depois ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem irá por nós? Então respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. E disse-me: anda e diz a esse povo: ouvi bem, mas não entendais. Vede com certeza, mas não compreendais. À luz desse texto, eu gostaria de convidá-los, desafiá-los e estimulá-los a buscar novas experiências com Deus. Isaías, um profeta que foi chamado por Deus, segundo alguns estudiosos, ele era da nobreza, já tinha esse chamado profético, mas ele precisou ter uma nova experiência com Deus, e essa experiência com Deus foi marcante na sua vida, que transformou por completo. É interessante que, a partir dessa visão, Deus muda a visão de Isaías em relação ao próprio Deus, em relação a si próprio, em relação ao mundo. Quando nós ficamos estagnados na nossa experiência de salvação, porque tem crente que se converte e fala: já me converti, já estou salvo, pronto. E não é por aí. Precisamos constantemente ter novas experiências com Deus, e são essas novas experiências que vão nos fazer conhecer mais a Deus. Você pode dizer que conhece uma pessoa completamente, simplesmente por ter sido apresentado a ela? Não. Quanto mais você tem encontros com essa pessoa, quanto mais você conversa, quanto mais você convive, mais você vai conhecer dessa pessoa. E mesmo assim não podemos dizer que conhecemos ela completamente, porque alguém já disse que o ser humano é uma caixinha de surpresa, e nós somos assim. Deus queria trabalhar nas estruturas do profeta Isaías, e eu quero dizer para você nessa noite: Deus quer trabalhar nas nossas estruturas. Ele que nos formou e sabe exatamente como trabalhar para que nós tenhamos uma percepção cada vez melhor e mais clara de Deus. O ser humano, ele é dotado de 5 sentidos, e diz os especialistas que esses 5 sentidos são responsáveis por fazer a comunicação do mundo exterior com o nosso mundo interior. Esses 5 sentidos são visão, audição, tato, paladar e olfato. Esses 5 sentidos todos perfazem 100% de toda a nossa percepção. Mas pasmem, 2 desses sentidos são mais eficazes que os outros. A nossa audição consegue ser capaz de uma percepção de 10% de tudo que a gente vê, mas através da audição a gente percebe e traz para o nosso mundo interior. Agora, a visão sozinha é responsável por 85% de toda a nossa percepção. Interessante que Deus aqui trabalha na vida de Isaías com visão e com audição. 85% da visão e mais 10% da audição dá quanto? 95%. Isaías foi tocado por Deus com 95% de toda a sua percepção, para ter essa experiência com Deus, para conhecer mais a Deus. E através dessa experiência, ele teve a sua visão restaurada a respeito de Deus, a respeito de si próprio, a respeito do mundo. Deus trabalhou na vida de Isaías, e Deus quer continuar trabalhando com as nossas vidas. Do versículo 1 até o versículo 4,
Isaías restaura, renova a sua visão a respeito de Deus. Embora ele já fosse profeta chamado por Deus e podia se gabar, eu conheço a Deus, mas agora ele percebe que não conhece Deus na sua totalidade, que tinha algo a mais na vida de Deus que precisava ser aguçado pela sua percepção. Isaías restaura a sua visão a respeito de Deus. Ele fala que isso aconteceu no ano em que o rei lá de Judá, de Israel, chamado Uzias, morreu. E ele fala: eu vi o Senhor. Visão. E depois ele escuta os serafins dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. E aquilo mexeu com Isaías e com todo aquele lugar. Veja que provavelmente Isaías conhecia Deus como Senhor, o Criador de todas as coisas, aquele que o chamou para ser profeta. Mas a partir dessa experiência, ele consegue perceber coisas novas da pessoa de Deus. Ele diz aqui: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um trono alto e sublime. Isaías agora enxerga Deus como um soberano, alguém que está no trono, regendo o universo, alguém que tem domínio de tudo, alguém que é o Senhor absoluto, não apenas da nação de Israel, mas do mundo todo e dessas galáxias desconhecidas pelo ser humano. Ele fala que Deus estava sentado num trono alto e sublime. Não era um trono qualquer de um rei, de um imperador, como as pessoas na época conheciam. Era um trono alto e sublime. Então Isaías começa agora a renovar a sua visão a respeito de Deus e entendendo que Deus é soberano, que não existe ninguém acima dele, que ele tem o poder, o domínio sobre tudo. Lembra da canção que nós cantamos? Seu reino é sempre eterno, firmado em isso. O reino de Deus. E ele olha para esse Deus sentado no trono, ele vê que ali está o rei soberano, não apenas um simples rei, uma pessoa que tem a soberania, que tem o poder, que tem o domínio de tudo, e que esse trono dele não cabe aqui na terra, porque Deus enche tudo e a todos. O trono de Deus precisa estar lá nas alturas, e é alto e é sublime, que ele não tem nem como descrever na totalidade de como que era esse trono. E ainda fala assim, ó, a orla do seu manto enchia o templo, ou seja, o próprio templo não podia conter Deus. Então Isaías, além de ver que esse Deus é soberano, é um Deus grande, enorme, em que o universo não pode contê-lo. Ele fala que a orla das suas vestes, seu manto, enchia o templo. Veja como Deus é. Isaías está falando de um Deus soberano, de um Deus grande. Isaías está restaurando a sua visão a respeito da soberania e a grandeza desse Deus. Esse Deus é soberano, esse Deus é grande. E ele continua no versículo 2. Acima dele havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés e com 2 voavam. Isaías está dizendo que esse Deus que é soberano, esse Deus que é grande, tem ao seu serviço anjos, plural, anjos. E que esses anjos aqui precisavam ter 6 asas, porque não podiam contemplar a grandeza, a soberania, a majestade desse Deus maravilhoso, que a gente às vezes menospreza, que a gente às vezes não valoriza. Nós cantamos, grande é o Senhor e muito digno de louvor, mas às vezes a gente não sabe a extensão que nós estamos cantando. E Isaías precisou ser impactado. Olha, ele é grande, porque simplesmente a orla do seu manto enchia o templo. Olha, ele é soberano, o templo dele não cabe aqui no universo, está lá em cima. Olha, ele é tão grande que os anjos, para servi-lo, precisam ter 6 asas.
E aí esses anjos diziam no versículo 3, né? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Isaías vê aqui, mas outras coisas, outras particularidades de Deus. Esse Deus que é soberano, esse Deus que é grande, esse Deus que o universo não pode contê-lo, é santo. Não existe nada de imundo, nada de pecado na pessoa dele. Deus não conhece pecado. Por isso que lá no Antigo Testamento, Deus falava assim, olha, fala para o povo se santificar, porque eu vou operar maravilhas. Sede santos, porque eu sou santo. Isaías agora escuta, ele vê essa visão de Deus, agora ele escuta os anjos dizendo, santo, santo, santo. É um Deus 3 vezes santo, porque é trindade aqui, gente. É Pai, Filho e Espírito Santo. Santo, santo, santo é o Senhor. Olha, esse Deus é Senhor absoluto de tudo e de todos. Os anjos dizem, olha, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. O povo de Israel conhecia muito bem o que era isso, porque era um povo de guerra, acostumado a enfrentar inimigos maiores. Mas Israel, mesmo sendo menor do que os seus inimigos, servia ao Senhor dos exércitos. Plural. Existem exércitos aí, mas nós servimos aquele que é o Senhor dos exércitos. Olha, ele tem o poder, tem a soberania, ele tem a força, ele tem tudo aquilo que nós precisamos para enfrentar os conflitos da nossa vida, porque nós servimos ao Senhor dos exércitos. Isso significa que mesmo que o inferno se levante todo contra nós, o inferno não é nada, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, porque nós servimos ao Senhor dos exércitos. Ele é o Senhor dos exércitos, e todos os exércitos vão se prostrar e vão se dobrar diante do seu poder, diante do seu comando, porque nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Os anjos falam, olha, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E fala mais uma coisa, toda a terra está cheia de sua glória. Veja, é um Deus glorioso, é um Deus que tem glória. A glória dele enche toda a terra não é suficiente para conter a glória de Deus. Nós habitamos nesse planeta Terra, gente, e os continentes juntos aí, nós temos mais ou menos, acho que é 7 bilhões, é isso, né? De pessoas no mundo. Já 8? 8 bilhões de pessoas. Esse 8 bilhões de pessoas não conseguem encher o mundo todo, porque existem lugares aí que não tem ninguém. Isaías está dizendo que a glória do Senhor enche toda essa terra, está por cima desses 8 bilhões de habitantes, nesses lugares onde não mora ninguém, nesses lugares que ainda não foram habitados. É esse Deus que nós servimos, que tem uma glória imensa, porque Ele é grande, porque Ele é soberano, porque Ele é o Senhor. Ele diz, olha, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías restaurou sua visão sobre um Deus que é poderoso, soberano. Sobre um Deus que tem o controle de tudo e de todos. Sobre um Deus que é santo, sobre um Deus que é Senhor, sobre um Deus que é Rei, sobre um Deus que é grande, sobre um Deus que tem glória e que tem anjos a seu serviço, anjos plural. É esse Deus que nós servimos. Eu quero dizer para você, esse Deus grande, esse Deus maravilhoso, esse Deus cujo mundo não é suficiente para caber a orla do seu manto, Ele está dentro do seu coração. E é o lugar onde Ele gosta de habitar, dentro do seu coração, dentro do nosso coração. E Ele precisa ser valorizado, reverenciado, realmente como esse Deus que é santo, santo, santo. E foi depois dessa experiência marcante, dessa visão de Deus, que Isaías, agora impactado, e depois de olhar para Deus, para aquela beleza, para a sua grandeza, ele olha agora para si mesmo e diz, coitado de mim, quem sou eu? Ele diz no versículo 5, então disse eu,
ai de mim. Rosa de Saron gostava de cantar, né? Ai de mim, né? Ai de mim, estou perdido, porque sendo um homem de lábios imundos e habitando em meio a um povo de lábios imundos, meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías agora olha para si e vê que ele não é aquela pessoa que ele achava que era. Talvez a função ministerial estava deixando ele um pouco ensoberbecido. Eu sou o cara. Mas agora, diante dessa experiência, ele fala: não sou nada, eu estou perdido. E ele diz: ai de mim. Gente, mas olha que interessante, capítulo 6 ele diz: ai de mim. Mas se você pegar o capítulo 5, preste atenção no que ele diz no capítulo 5. Se você ler alguns versículos do capítulo 5, você vai ficar chocado. Capítulo 5 de Isaías, versículo 8: ai dos que ajuntam, ai dos outros. Versículo 11: ai dos que se levantam. E ele vai falando isso. Versículo 5, versículo 11, versículo 18: ai dos que trazem. Versículo 20: ai dos que chamam mal. Versículo 21, versículo 22. Antes dele ter essa visão de Deus, ai dos outros, ai dos outros. Agora que ele tem essa visão de Deus, ele diz: ai de mim. Ai de mim. Ele olha para ele e vê o seu pecado, enxerga o seu pecado, restaura a visão que ele tem de si próprio. Ele se enxerga agora como um pecador. Existe muito crente que precisa dessa nova experiência com Deus, porque ele é famoso em apontar o dedo para os outros, né? É um pecador, é um pecador. Eu fui ensinado pelo meu pastor, quando eu me converti, que quando eu aponto um dedo para uma pessoa, eu estou apontando um para ela, mas um para o céu, e 3 para mim, né? Isaías está dizendo: ai de mim, não são mais os outros, sou eu. Ele agora olha para si e enxerga o seu pecado. Ele não vai mais atirar pedra nos outros, porque ele também tem pecado. Ele diz: ai de mim, porque eu estou no meio desse povo de lábios impuros, mas eu também tenho lábios impuros. Eu não posso ficar apontando para eles, porque eu enxergo o meu pecado. Quem somos nós para apontar o pecado dos outros? Diante da santidade de Deus, nós temos que dizer: ai de mim, eu sou pecador. Isaías agora enxerga o seu pecado. E eu quero dizer que a santidade de Deus é que serve de parâmetro para a nossa pecabilidade. Quando a gente enxerga um Deus santo, a gente olha para nós e diz: eu sou pecador. Mas tem muita gente que não olha para si como pecador, porque enxerga um Deus bonzinho, né? Como dizem alguns, aquele cara lá de cima, né? Ele é muito mais do que lá de cima, ele é muito mais do que um cara. Isaías descreveu quem é essa pessoa. E aí ele fala: ai de mim, eu estou perdido. Quem sou eu para ter esse privilégio de ter essa visão, essa experiência fantástica desse Deus? Eu estou perdido. Mas aí Deus novamente entra em cena, né? E o anjo fala com ele, então voou, versículo 6, por cima de mim um dos serafins, tendo em sua mão uma brasa acesa tomada do altar com umas tenazes, e tocando elas a minha boca, disse: eis que isso tocou os teus lábios, e é retirada a tua culpa e expiado o teu pecado. Quando ele fala: Deus, eu estou perdido, quem sou eu para dizer alguma coisa dos outros? Eu vi a tua glória, eu estou perdido e os meus lábios me condenam. Veja que Isaías não disse: olha, Senhor, perdoa as multidões do meu pecado. Crente que é crente não deve mais orar: perdoa as multidões do meu pecado. Sabe por quê? Porque se você estiver falando sério, Deus vai falar assim: fala sério, então você não foi salvo ainda. Porque quando a gente é salvo, Deus
perdoa a multidão de pecados. A partir daí você não tem mais que ter multidão de pecado, não. Você vai ter pecado, porque nós estamos sujeitos. Mas temos que ser específicos. Isaías não fala, Senhor, perdoa a multidão do meu. Não, Senhor, olha, os meus lábios são impuros. Talvez Isaías está falando assim, olha, eu minto, eu falo palavrão, o pecado está aqui nos meus lábios. Pecado tem nome. Você tem que ser específico. Ó Deus, ainda tem um problema nessa área. Eu preciso da tua ajuda. Não é ficar uma multidão de pecado, já foi. Senão você não se converteu, precisa se converter de novo. Isaías disse, são meus lábios. Aí Deus fala, fica tranquilo, teus problemas acabaram. O problema é aí, gente, para o pecado do homem, já existe a solução de Deus. Para o pecado do homem só existe uma solução, Deus. O homem não consegue resolver os problemas dos seus pecados. Precisa da ajuda de Deus. Aí o anjo vai lá no altar, tira uma brasa viva. Gente, o perdão vem lá de cima. É Deus que nos perdoa, é Deus que apaga o nosso pecado. Não é o pastor, não é o irmão, não são boas obras, é Deus. O mérito é todo dele. Apocalipse fala isso, João, o Evangelho de João fala isso, a carta de João, ele diz assim, se nós dissermos que não temos pecado, fazemos mentiroso, mas o sangue do seu Filho Jesus nos purifica de todo pecado. É isso. Ele purifica e perdoa os nossos pecados. O anjo vai lá e toca no lugar do pecado, nos lábios de Isaías, e diz, olha, teu pecado foi perdoado e a tua culpa foi expiada. E agora sim, depois que Isaías é impactado pela visão de Deus, restaura a sua visão acerca de Deus, e agora que ele é impactado por uma visão que ele tem de si mesmo, de que é pecador, e esse pecado é trabalhado por Deus, é perdoado, os olhos dele se abrem para uma nova realidade. O mundo que estava lá fora, Isaías estava olhando o mundo e só criticando, ai deles, ai deles, ai deles. Mas agora, a partir do versículo 8, depois ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem irá por nós? Então respondi, eis-me aqui, envia-me. Agora ele abre os olhos para ver a necessidade desse mundo. Esse mundo que a Bíblia fala que jaz no maligno, esse mundo corrupto. Isaías olha para esse mundo corrupto que jaz no maligno e vê um mundo necessitado, que precisava conhecer esse Deus que ele conheceu, que precisava ter essa experiência com esse Deus. Esse mundo precisava também olhar para si e ver que era pecador, como Isaías fez. Mas para isso, esse mundo precisaria ouvir algo de Deus. E Deus está falando, quem há de ir por nós? Deus está perguntando para você nessa noite, a quem enviarei? Quem há de ir por nós para falar para o seu vizinho, para falar para os seus familiares, para falar para os seus amigos de escola, para os seus amigos de trabalho? Quem? Não dá outro, Senhor, não. Isaías não. Agora, impactado, ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus quer te enviar para levar o Evangelho para essas pessoas que ainda não conhecem Jesus, porque, como eu disse no princípio do sermão, estamos vivendo os últimos dias. Mas para você precisa ter essa experiência com Deus, para conhecer um pouco mais de Deus, e através dessa experiência com Deus, conhecer um pouco mais de você mesmo, e olhar para você como realmente você é, e não como você pensa que é. Dizer, eu sou um pecador, eu estou perdido. Mas isso não é a página final, não é o capítulo final. Porque esse Deus que te olha como perdido também, como perdido,
É um Deus que providenciou algo para que você fosse achado sem pecado. É um Deus que te ama. Esse Deus que enche o universo, que habitar no teu coração e transformar a sua vida e usar você como mensageiro dele para mudar. Pule sua cabeça, diga com Deus, fale com Deus. Conjunto Novos tem uma música bonita que diz: este mundo jamais poderá separar dos valores celestiais que eu vou receber. Meu tesouro e esperança estão no meu novo lar. Sou herdeiro com Cristo, vou com Ele morar. Céu, lindo céu, com Cristo vou morar no lindo céu. E ele continua dizendo: já estando além rio, minha luta findou, já não temo mais a morte, por Jesus me lavou. Oh, que glória e esperança nas alturas do céu! Contarei a grande história do Cordeiro de Deus. Oh, Deus bendito, muito obrigado pela tua palavra. Todos nós carecemos, necessitamos e almejamos ter novas experiências contigo, como teve Isaías, para conhecer mais da tua pessoa, para ser impactado pela tua presença, para abalar a nossa estrutura e para olharmos para nós e enxergarmos como realmente nós somos, pecadores, e que precisamos da tua graça, precisamos do teu amor e da tua misericórdia, porque tu és santo. Precisamos ser tratados por ti como Isaías foi, para enxergarmos melhor a ti, para enxergarmos melhor a nós e enxergarmos também esse mundo necessitado. Tal como tu usaste o profeta Isaías, usa cada um de nós também, Pai. Nós pedimos no nome de Jesus.